Uma pequena diferença em desempenho traz uma tremenda diferença em resultado. O universo é um lugar abundante e você tem direito. A única coisa constante no mundo é mudança. Você sabe que você não pode pisar no mesmo rio duas vezes, né? Você coloca o pé no rio, quando você tira, quando você vai pisar de novo, aquela água já foi embora. Não é verdade? Está tudo mudando. O universo é dinâmico, ele muda o tempo todo. Você conversa com uma pessoa hoje, você encontra com essa mesma pessoa daqui a um mês, você mudou, ela mudou. Só que o problema é que você continua tratando-a como se ela não tivesse mudado, e vice-versa. E aí cria o problema. Por que nós fazemos isso? Porque nós somos animais de hábitos. Nós criamos hábitos e continuamos perpetuando esses hábitos. Eles fizeram um estudo e mostraram que você de manhã, quando escova os dentes, se você escova hoje 35 vezes a escova no dente, amanhã você vai escovar 37, 34, por aí. Ou seja, até nesses pequenos detalhes você mantém esse hábito. E um pensamento, uma vez pensado, ele se torna eterno, sabia? Ele vira hábito, a não ser que você pare e repense, porque existem hábitos positivos que lhe ajudam e vale a pena tê-los. Você tem um hábito, por exemplo, de fazer ginástica, ótimo, isso vai manter o seu corpo jovem por muito tempo. Então você começa a pensar o seguinte: quais são os hábitos que eu gostaria de mudar? Nós vamos trabalhar com motivação. Aliás, nós vamos trabalhar com automotivação. Porque força de vontade é aquilo que você faz no dia 31 de dezembro. Você fala, no próximo ano eu vou fazer isto, eu vou fazer isto, eu vou fazer isto. Quanto tempo isso dura? Quase nada, não é verdade? Agora, se você está automotivado, a história é totalmente diferente. Você vai fazer acontecer. Existiu nos Estados Unidos um indivíduo chamado Andrew Carnegie. O Andrew Carnegie era, na época dele, o que o Bill Gates é hoje. O que o Bill Gates é para a era da informação, Andrew Carnegie foi para a era da industrial. O Andrew Carnegie era tão rico que ele deixou o dinheiro para construir o Carnegie Hall em Nova York. Ele deixou o dinheiro para construir a Carnegie Mellon University nos Estados Unidos. E o senhor Andrew Carnegie, um dia, num momento de reflexão, ele teve um insight. Ele disse: eu vou deixar muito dinheiro para o mundo, como de fato ele deixou. Mas eu gostaria de deixar para o mundo mais do que dinheiro. Eu gostaria de deixar essa habilidade que eu tenho, que tudo que eu coloco a mão vira ouro. Então ele resolveu criar a chamada ciência do sucesso, o que faz um indivíduo bem-sucedido. Como ele era um indivíduo muito ocupado e não tinha tempo para fazê-lo, ele contratou alguém que o fizesse. Ele saiu procurando alguém. Uma noite, numa festa, ele conheceu um jovem de 19 anos de idade, de nome Napoleon Hill. Ele ficou impressionado com a inteligência desse jovem e ele propôs para esse jovem trabalhar durante 25 anos desenvolvendo a ciência do sucesso. Napoleon Hill foi para casa, pensou no assunto e resolveu aceitar o desafio. E durante 25 anos, Napoleon Hill teve a oportunidade de entrevistar 16 mil pessoas. Das 16 mil pessoas que ele entrevistou, 1.000 eram milionários. Dos 1.000 milionários, ele selecionou 500, que além de terem dinheiro, tinham saúde, boa vida familiar, paz de espírito, etc. E ele estudou profundamente as características desses indivíduos e comparou com o resto. Isso é uma combinação da nossa experiência, porque se eu não fosse bem sucedido na minha vida, eu não mereceria estar aqui passando esse conhecimento para você, mas também conhecimento de outras pessoas que estudaram, que pesquisaram e que desenvolveram esse aspecto e que descobriram que essas características, elas têm que ser inconscientes, elas têm que estar no seu inconsciente. O seu inconsciente tem que estar impregnado com elas, porque aí sim você vai se automotivar, aí sim você vai mudar os seus hábitos, e uma vez mudados os hábitos, você pode praticamente colocar no piloto automático e a coisa vai acontecer. Só que as pessoas, de um modo geral, o que elas fazem? Elas se escondem no passado ou se escondem no futuro. É muito fácil você se esconder no passado. Você reclama que você é do jeito que você é por causa das circunstâncias da sua infância, do modo que seu pai lhe batia, a sua mãe te tratava, etc. Ou você pode se esconder no futuro, se preocupar com as coisas que vão acontecer. Você já prestou atenção na palavra preocupar? Pré-ocupar. O que é pré-ocupar? É você ocupar a sua mente antes da hora. Se a sua mente estiver ocupada,
você não tem tempo de preocupar. E como é que você ocupa a sua mente? Se comprometendo em fazer uma diferença na sua vida. Você está lembrado quando você escuta uma piada nova? A primeira vez que você conta essa piada, você diz, fulano contou, e você repete a piada. A segunda vez você já diz, alguém contou, você repete a piada. Na terceira vez a piada vira sua, não é verdade? Você já não diz quem lhe contou mais, fica sendo a sua piada, porque já tem as suas características. Então o que você vai fazer com esse material? Você vai incorporando esse material no seu inconsciente, os seus hábitos vão mudando, a sua motivação vai aumentando, o seu inconsciente fica impregnado disso, a sua estrutura psicológica, e você deixa de se esconder no passado ou se esconder no futuro e você utiliza o aqui e agora. Imagine a seguinte situação. Imagine que eu colocasse aí onde você está assistindo esse vídeo uma tábua de 40 centímetros de largura e 10 metros de comprimento. Eu colocasse no chão e solicitasse que você andasse nessa tábua de um lado para o outro. Você conseguiria? Provavelmente sim, não tem problema nenhum andar de um lado para o outro. Agora eu pegaria essa tábua, colocaria essa tábua entre os dois prédios, 400 metros acima do solo, 108 andares. E agora eu solicitaria que você atravessasse essa tábua de um lado para o outro. Você faria? Provavelmente não. Mas fisicamente você consegue fazer. Você não fez lá, não andaria no chão? O que acontece? Imediatamente vai aparecer no seu cérebro o chamado self-talk. Olha, você vai escorregar, ó, você vai cair, ó, vai ventar. Não é verdade? Você nunca deixou de fazer nada na vida porque o seu peito doeu, ou porque o seu braço doeu, ou porque a sua perna doeu. Você deixou de fazer alguma coisa na vida porque alguma coisa aconteceu aqui dentro do seu cérebro. Não é verdade? Pois é, isso tem muito a ver com a codificação que você tem da sua autoestima. Porque essa autoestima foi gerada através do seu crescimento, do seu desenvolvimento. Nos primeiros 7 anos de vida, você não tinha capacidade cognitiva. O seu cérebro funcionava como se fosse uma esponja. Você estava consciente, mas você não estava consciente que você estava consciente. Essa é a verdade. As suas crenças com relação a dinheiro, a Deus, a amor, a saúde, a velhice, tudo isso foi codificado nos primeiros 7 anos de vida. Dos 7 aos 14, você entrou na fase de modelação. Você começou a modelar os outros. Você começou a copiar o comportamento das pessoas. Se a sua mãe dizia, não minta, mas você ouvia ela mentindo para o vizinho, você chegava à seguinte conclusão, mentir é válido. Ou seja, você incorporava o comportamento e não o que as pessoas estavam dizendo. E você começou a fazer julgamentos. Por volta dos 14 anos, você entrou na terceira fase, que é a chamada fase de socialização. Você começou a se socializar com os outros. E teoricamente, somente teoricamente, você completou isso por volta dos 21 anos. Eu digo teoricamente que eu encontro pessoas com 50 anos de idade que ainda não saíram de casa, emocionalmente. O pai já morreu, a mãe mora a 2.000 quilômetros de distância, mas a pessoa ainda não saiu de casa emocionalmente. Então nós temos que voltar lá e reestruturar essa criança, que nunca tem mais do que 7 anos de idade. O segredo não é você acabar com os problemas. O segredo é como você lidar com os problemas. Porque os problemas nos dão experiência. E isso é que é importante na vida. Quando dá tudo certo, você não aprende nada, não é verdade? Quando alguma coisa sai de errado, aí você aprende com o erro. Então os problemas são exatamente isso. As oportunidades de você aprender. Então quando, por exemplo, o filhinho de papai, o pai não deixa o filho ter problema nenhum, o que acontece? Ele não fica preparado para a vida. O pai constrói, o filho mantém, o neto destrói. Você já escutou isso? Uma pequena diferença em desempenho traz uma tremenda diferença em resultado. Você é julgado na vida por 4 coisas. Você é julgado pelo que você faz, pela sua aparência, pelo que você diz e como você diz o que você diz. Você pode ter 2 indivíduos. Você chega perto do primeiro e pergunta, o que você faz na vida? Eu sou pedreiro. Eu coloco um tijolo em cima do outro. Você chega perto do segundo, o que você faz na vida? Eu sou pedreiro, estou construindo a Catedral de Notre Dame, que vai ficar para a posteridade. Os 2 fisicamente fazem a mesma coisa, mas um descreve a profissão dele num detalhe um pouquinho diferente do outro. Não valoriza? Valoriza. Segunda coisa importante é a sua aparência. Você quer jogar no Flamengo? Não entra em campo com a camisa do Fluminense. Você quer servir exército? Não apareça lá com o uniforme da Marinha. Você imaginou se você estivesse me assistindo aqui e eu me apresentar sem gravata? Quantos % da minha roupa é gravata? 3%, mas faz uma diferença enorme. Então o que eu estou querendo aqui é que você modifique pequenas coisas na sua vida.
Mas coisas que modificadas farão uma grande diferença. Quando você ainda não falou nada, ninguém sabe se você é inteligente ou não. Mas se você falou e falou besteira, acabou, não tem mais jeito. Ou se você falou e a palavra saiu errada, não tem jeito de você voltar atrás. E mais importante ainda, não é o que você fala, é como você fala o que você fala. Esse detalhe. Poderia trazer alguém aqui que falasse exatamente o que eu estou falando, usasse exatamente o mesmo vocabulário, a apresentação poderia ser muito melhor ou muito pior. Porque não é só o que você fala, é como você fala o que você fala. Existe um provérbio chinês que diz o seguinte: é muito difícil prever, principalmente o futuro. O único jeito que eu conheço de prever o futuro é inventá-lo. E como é que você inventa o futuro? Você inventa o futuro aprendendo a trabalhar com a tecnologia de linha de tempo. Você tem na sua estrutura neurofisiológica um jeito de você saber que ontem foi ontem, hoje é hoje e amanhã ainda não chegou. Se eu lhe perguntar, você escovou os dentes ontem? Você diz, escovei. Você escovou os dentes hoje? Você diz, escovei. Você escovou os dentes amanhã? Você diz, não. Amanhã ainda não chegou. Aí eu lhe pergunto, como é que você sabe que ontem era ontem, hoje é hoje e amanhã ainda não chegou? Você vai dizer, eu sei porque sei. Pois bem, existe um modo dentro do seu cérebro de você saber que ontem foi ontem, hoje é hoje e amanhã ainda não chegou. No momento que você aprende como que o seu cérebro codifica tempo, você pode fazer o passado virar futuro e o futuro virar passado. E com isso você pode criar memórias do futuro do mesmo modo que você tem memórias do passado. E quando você cria memórias, fica mais fácil de se manifestar. Então nós somos animais linguísticos. Através da linguagem nós somos capazes de transcender. Transcender significa começar de novo. Não interessa a sua infância, não interessa o que aconteceu com você, você pode transcender, começar de novo. Para você transcender, para você começar de novo, você precisa trabalhar num tripé. O primeiro é escolha, segundo é mobilidade e terceiro é mudança. Primeiro você tem que saber escolher. Você diz, não, eu sei escolher. Provavelmente você não sabe. Sabe por quê? Você escolhe aquilo que é possível. Você não escolhe aquilo que você realmente quer. É a escolha do impossível. Existem escolhas que são fundamentais. Por exemplo, eu escolho ser a força criadora na minha vida. Isso é uma escolha fundamental. Porque as pessoas, de um modo geral, tudo que acontece de bom com elas, elas dizem, é meu crédito. Acontece de ruim, não tem nada a ver com isso. Não tem também. Porque se você tem o crédito pelas coisas boas, você também tem que ter o crédito pelas coisas ruins. Você, quando faz uma escolha, que nós chamamos de escolha primária, você faz também uma série de escolhas secundárias. Se eu escolher tonificar os meus músculos como escolha primária, eu estou simultaneamente escolhendo levantar mais cedo, ir para a sala de musculação, fazer ginástica, tomar banho, etc. Então, no momento que você faz uma escolha, você nunca faz uma escolha só, você faz uma série de escolhas. E se as escolhas, você tem direito de fazer a escolha, agora você não tem direito de escolher as consequências. Porque às vezes você faz a escolha e a consequência vem do modo que você não gosta. O seu livre-arbítrio está em fazer a escolha e não escolher as consequências. Muitas vezes você faz uma escolha que você acha que é certa e no fim você vai ter consequências drásticas. Mas feita a escolha é a primeira coisa. Depois de feita a escolha, você tem que gerar alguma coisa, ou seja, uma mobilidade. Você tem que ter uma ação, porque tem que acontecer alguma coisa entre a sua escolha e se manifestar. Esta manifestação, então, gera mudança. Não é da boca para fora só não. Essa escolha tem que estar impregnada no seu cérebro. Você muda a sua ecologia. Se eu for lá na floresta amazônica e cortar as árvores, eu não preciso convidar animais de florestas para se mudar de lá. Eles vão sair de lá, não é verdade? Eu não preciso convidar animais de deserto para mudar para lá. Eles vão mudar para lá espontaneamente. Por quê? Eu mudei a ecologia da floresta. Passou a ser deserto. Se um indivíduo diz eu escolho ser sadio fisicamente, mentalmente, emocionalmente, espiritualmente, há uma mudança na ecologia. Só que, claro, isso não ocorre da noite por dia, porque no processo criativo nós temos 3 fases. Você tem a fase da germinação, a fase da assimilação e a fase da conclusão. A fase da germinação, eu tenho uma ideia. Eu tive uma ideia. Você já notou quando você tem uma ideia nova, tem muita energia? O universo sabe que quando você tem uma ideia, para você decolar um avião, você precisa de uma energia enorme. Você já imaginou se o avião gastasse a mesma quantidade de combustível que ele gasta para levantar voo?
A cada 30 minutos tinha que parar para abastecer. Então, na germinação existe uma grande energia expendida. Aí entra num processo de assimilação, é um processo lento. Se você planta uma semente, não adianta você ir lá no dia seguinte ver se nasceu a plantinha, não nasceu ainda. Mas se você pegar aquela semente e levar a um microscópio, você vai ver que dentro da semente estão ocorrendo muitas reações bioquímicas que não está visível a olho nu. Se você quer andar de bicicleta, você anda, monta a primeira vez, cai, monta a segunda, cai, monta a terceira, cai, monta a oitava, cai, monta a nona, anda. Você não pode pular da primeira para a nona. Mas quando você estava andando a sexta, a sétima, a oitava, a sensação que você tinha é que você não estava aprendendo, não é verdade? E de repente você andou. Isso chama-se assimilação. O organismo vai incorporando aquilo. E tem gente que germina uma ideia, quando entra na fase de assimilação, diz, sim, eu tive a ideia errada, eu vou abrir outro negócio. Ele abre outro negócio antes de começar a dar lucro. Ele vai mudando para outro, para outro, para outro. E aí isso aí vai ficar acumulado no cérebro do sujeito, ele nunca conclui nada. Se você não conclui o que você germinou, você não libera energia para novas germinações. Então chega uma hora que o seu cérebro satura, você começa a ter insônia, você perde o entusiasmo pela vida e etc. Então como é que eu resolvo isso? Muito simples. Você diz assim, quer ver? Eu vou tomar café da manhã. Eu estou tomando café da manhã. Eu terminei de tomar o café da manhã. Eu vou dirigir para o trabalho. Estou dirigindo para o trabalho. Cheguei do trabalho. Cheguei ao trabalho. Então você vai fazendo germinação, assimilação, conclusão. O seu cérebro treina nisso. Quando você diz assim, eu vou abrir uma empresa, o cérebro diz, poxa, ele falou que ia tomar o café da manhã, tomou. Ele falou que ia dirigir para o trabalho, ele dirigiu. Ele falou que vai abrir uma empresa, vai sim, vamos abrir. Parece uma coisa simples, parece uma brincadeira, mas tem um impacto enorme na sua vida. E à medida que você vai fazendo essas escolhas, talvez entre em conflito com outras escolhas que você tenha feito. E Pablo Picasso dizia o seguinte, não existe construção sem destruição. Você quer construir uma casa? Você tem que furar o buraco. Não é verdade? Você tem que estragar o solo. Você tem que derrubar a árvore para fazer para madeira. Você tem que quebrar a pedra para fazer a brita. Então, do mesmo modo, se você está querendo construir novas coisas na sua vida, criando o seu futuro, provavelmente você vai ter que destruir algumas das coisas concluídas. Às vezes você tem que sair de um relacionamento que não esteja funcionando, e etc, etc. Então não é só fazer, não é só construir, você tem que destruir também. Não existe construção sem destruição. E um modo de você fazer isto é uma técnica que você vai fazer viajando para o futuro. Você vai pegar e escrever uma carta para o seu melhor amigo ou amiga, datada de agora 6 meses, do dia que você está assistindo isso aqui, você coloca 6 meses para frente, e a pessoa pode ser até falecida, já não faz diferença, e você vai escrever uma carta contando para essa pessoa o que aconteceu de bom com você nos últimos 6 meses. E você escreve com o verbo no passado, como se já tivesse acontecido, só que é para frente. E você guarda essa carta e você lê essa carta 2 vezes por mês. E você vai ver que você estará criando o seu futuro. Você acabou de fazer, quando você escreve essa carta, você acabou de fazer as suas escolhas. Mas cuidado com aquilo que você escrever, porque aquilo que você colocar lá, provavelmente vai acontecer. E nada é de graça no universo. Tudo tem um preço. Se você tem um mapa daquilo que você quer na vida, você obtém. Se você não tem um mapa claro na sua cabeça, fica difícil, leva mais tempo. Então é que eu digo o seguinte, primeiro você tem que aprender a transformar os seus sonhos em metas e depois transformar suas metas em realidade. Como é que você transforma um sonho numa meta? Bom, primeiro você tem que sonhar, né? A maioria já parou de sonhar, já jogou a toalha. Acho que o brasileiro está precisando aprender a sonhar novamente. Então primeiro você tem que sonhar. Aí como é que você transforma um sonho numa meta? Muito simples, coloca uma data. Tudo aquilo que você colocou na categoria de algum dia, provavelmente não vai acontecer na sua vida. Sabe por quê? Porque algum dia não existe no calendário. Quando você diz, algum dia eu vou ler esse livro, quando eu tiver tempo, o cérebro fala perfeitamente, o dia que algum dia chegar, nós vamos ler esse livro. Só que algum dia não chega. Algum dia eu vou abrir a minha empresa. Você não abre, nunca. Então o que você tem que fazer? Colocar datas nos seus sonhos. Porque no momento que você coloca a data, eu não estou garantindo que você vai realizá-los. Mas eu estou dizendo que a sua chance de realizá-los aumenta pelo menos 1000 vezes no momento que você põe data nos seus sonhos. Você transforma os seus sonhos em metas. Tem uma frase linda, diz o seguinte, nós não somos seres humanos
tendo uma experiência espiritual. Nós somos seres espirituais tendo uma experiência humana. Significa viver num corpo, significa pagar as contas do fim do mês. Você não pode, nesse nível aqui, viver só uma vida espiritual. Você pode ter a sua parte espiritual, claro que você tem. Mas você não pode só viver a espiritualidade. Se você quiser viver só a espiritualidade, não é nesse plano. Talvez depois da sua morte, depois da sua transcendência, depois da sua mudança de endereço cósmico, você vai fazer isso 24 horas por dia. Tem gente que só tem meta social. Qual é a próxima festa? Qual é a próxima festa? Qual é a próxima festa? Tem gente que só tem meta financeira. Infarto aos 40, não sabe por quê. Tem gente que só tem meta profissional, só quer ser promovido, se identifica totalmente com a profissão, mais nada. Tem gente que só tem meta familiar. A síndrome do ninho vazio. É a dona de casa, a mãe de família que se dedica totalmente aos filhos. Os filhos crescem e vão embora, como nós fomos, aí elas entram em profunda depressão. Os seus filhos são muito importantes, tão importantes quanto você, nem mais, nem menos. Você não pode colocar todos os seus ovos numa mesma cesta, porque alguém vem, carrega a cesta, você fica sem ovos. Você tem que ter metas mentais. Mas não adianta você ter só meta mental. Não adianta você ler a enciclopédia britânica de capa a capa e não poder nem balançar a cabeça para o conhecimento não sair do lugar e você não implementar. O que adianta o conhecimento sem implementação? É inútil. Você tem que ter uma coisa mais importante do que metas, que é que costura tudo isto. Chama-se finalidade de vida. Por que você está aqui? Tem gente que está aqui como tubo. Come, bebe e vai ao banheiro. Come, bebe e vai ao banheiro. Come, bebe e vai ao banheiro. Tubos humanos. Você veio aqui para uma função mais nobre do que essa. Então você tem que estar sempre questionando. E a melhor hora de você questionar isso é antes de dormir. Tudo que acontece com você nos últimos 20 minutos antes de você deitar, com o seu cérebro, rumina a noite inteira. Se você assiste muita violência e vai dormir, durante a noite toda a violência rumina no seu cérebro. Se você briga com seu esposo ou sua esposa e vai dormir, você passa a noite brigado. Se você brigar, procure fazer as pazes antes de dormir, porque do contrário você vai brigar a noite inteira e vai deteriorar, vai atrapalhar o relacionamento. Então, se você fizer uma pergunta para você mesmo, durante 7 dias seguidos, qual é a minha finalidade de vida? E for dormir, durante o sono, o cérebro vai ficar ruminando essa pergunta. E talvez quando você estiver tomando café da manhã ou dirigindo para o trabalho, virá a resposta. No momento que você descobre a sua finalidade de vida e você alinha as suas metas com a sua finalidade de vida, o universo passa a conspirar a seu favor. Você não tem mais problema financeiro, você aumenta a sua energia, a sua vitalidade. Segunda-feira fica o dia mais gostoso que você está começando suas atividades. O universo é um lugar abundante e você tem direito de criar o seu mapa, de explorar o seu território, de transformar os seus sonhos em metas e transformar as suas metas em realidade. Primeiro você transforma os seus sonhos em metas. Depois você transforma suas metas em realidade. Como é que você faz isso? Muito simples. Primeiro, tem que ser sua. Por que você está estudando medicina? Ah, porque o papai gosta. Então mande seu pai fazer o vestibular. Ninguém tem direito de escolher profissão para os outros. Você tem que ter a meta sua, só pelo prazer de ter, para ela se manifestar no universo. É só isto, mais nada. O dinheiro vem como consequência. Então primeiro tem que ser sua. Você está fazendo o que você gosta? Se não tiver, você muda. Segundo, a sua meta tem que ser grande. Você tem que mirar na lua, porque se você errar, você ainda vai estar entre as estrelas. Em 1976, quando eu me mudei para os Estados Unidos, eu falei para um amigo meu, em 3 anos eu vou ensinar cardiologia para os americanos. Ele riu de mim. Sabe quanto tempo levou? Em 8 meses, eu dei a minha primeira apresentação em Washington, D.C., para 400 cardiologistas. Quando eu contei para o meu amigo, ele riu, eu sabia que o tamanho estava bom. Tenha metas grandes, que você vale a pena você brigar por elas. Porque meta pequena não lhe estimula. Se você mirar na lua e errar, você vai estar entre as estrelas. Tem que ser grande. Terceiro, ela tem que ser positiva. Não é o que você não quer, é o que você quer. O que você quer na vida? Eu não quero doença, eu não quero pobreza. Eu não estou perguntando o que você não quer. Quero saber o que você quer. Se você se concentra no que você não quer, ao invés de se concentrar no que você quer, é como se você estivesse dirigindo um carro olhando pelo retrovisor. Você sabe de onde você está vindo, mas você não sabe para onde você está indo. Você tem que concentrar naquilo que você quer. Colocar energia. Eu não quero ser igual ao meu pai. Ser igualzinho ao seu pai. Todo mundo sabe disso, menos você. Por quê? Quando você diz eu não quero ser gordo, você pensa em gordura. Quando você diz eu não quero ser pobre, você pensa em pobreza.
Você sabe que tudo é criado duas vezes. Primeiro você cria aqui, depois você se manifesta. Manifesta no seu universo físico. Você tem que ter objetividade, ela tem que ser objetiva. Ela tem que ser datada. Tem que ter uma data. Quando que você quer isso? Ela tem que ser específica. O cérebro trabalha ciberneticamente. Cibernética trabalha com especificidade. Você imagina um termostato no ar-condicionado de uma sala e você pergunta para mim que temperatura que eu coloco aqui. Eu falo mais ou menos. Você vai colocar o quê? Agora, se eu falar 21 graus Celsius, você vai lá e coloca. O que você quer? Eu quero dinheiro. Dinheiro você já tem no bolso. Eu quero mais. Vou te dar mais $1, tá bom? Não adianta, não é só. Você tem que ser específico. Você quer quanto? Eu quero $50 mil na minha conta até o final do ano que vem. Eu não estou garantindo que você vai obtê-lo, mas eu posso lhe dizer que a chance de você obter aumentou violentamente. E todas as vezes que você quiser chegar a algum lugar, você tem que saber de onde você está saindo. Uma vez eu estava dando um curso nos Estados Unidos, o sujeito falou assim: eu quero $50 mil na minha conta até o final do ano. Eu falei: quanto você tem? Ele falou: não sei. 2 semanas depois ele me liga: você não vai acreditar, eu sou o meio que eu tinha no banco, eu tenho $55 mil. Ou seja, ele estava pedindo o que ele já tinha. Aliás, ele não é o único na jogada. Tem gente que diz assim: Deus, meu Deus, eu quero talento. O que você acha que é talento, meu amigo? Você acha que o pianista, ele sentou no piano e tocou? Ele praticou anos e anos e anos e anos para chegar lá. É verdade? Você acha que essa eloquência que eu tenho aqui conversando com você diretamente, isso apareceu da noite para o dia? Eu dou aula desde os 12 anos de idade. Então, essa história de talento tem muito a ver com a prática. Quanto mais você pratica, mais sortudo você fica. A sua meta tem que ser específica. Ela tem que ser datada. Você tem que saber de onde você está saindo. Qualquer lugar que você quiser ir, você liga para mim e diz assim: como é que eu chego aí? Eu pergunto: de onde você está? Onde você está? Ah, não sei. Então eu não posso lhe ajudar. Você precisa ir a qualquer lugar, você tem que saber de onde você está saindo. Quais são as suas qualidades. Põe uma meta que seja significativa. Ela tem que ter uma importância para você e para os outros. Não é uma coisa que só você vai se beneficiar. Se só você se beneficiar, ela não é ecológica. Às vezes ela não é ecológica nem para você. Ecológica, a meta sendo ecológica é importante. Eu não posso divulgar o meu trabalho pelo mundo todo e ao mesmo tempo passar 5 dias da semana com os meus filhos, com a minha família. Se eu quiser fazer a mesma coisa, simultaneamente, divulgar o meu trabalho e passar 5 dias com a minha família por semana, uma dessas duas não é ecológica, porque uma vai brigar com a outra. Porque eu estou querendo criar 2 metas praticamente antagônicas. Eu não posso viajar pelo mundo todo, pelo Brasil todo, e ao mesmo tempo ficar 5 dias com a minha família por semana. Então você tem que ver que uma meta não pode ir contra a outra. A sua meta, ela tem que ser relembrada com frequência. Não é você chegar no dia 31 de dezembro e escrever o que você quer para o ano seguinte. Você tem que estar constantemente olhando o que eu quero. Às vezes muda. Às vezes você perde o interesse. Às vezes uma meta que você tinha, você fala: não quero mais. Eu tinha vontade de ter essa meta. Hoje eu não quero mais. Às vezes você trabalha anos por uma meta que você queria e você esqueceu que não quer mais. E quando termina, e aí? E agora? Ah, eu não quero isso mais. Você podia ter decidido isso muito tempo atrás, porque os seus valores mudam, os seus interesses mudam. Quando eu tinha 20 anos de idade, eu era capaz de viajar 10, 20, 30 horas para pular carnaval. Hoje eu quero distância de carnaval. Ou seja, os meus interesses mudaram, os seus também. Avalie aquilo que mudou e não fique batalhando naquilo que você realmente às vezes não quer mais. Você tem também que fazer aquela divisão. Todas essas metas com essas características e divididas, aí sim vai ter um impacto diferente na sua vida. E você tem que fazer a meta, não é o que você quer em 1 ano, 2, 5, 10, não. É o contrário. É o que você quer em 10 anos, o que você quer em 5, é de lá para cá, ou seja, do futuro para o presente. Onde que eu quero estar daqui 10 anos? Para eu estar lá daqui 10 anos, onde que eu tenho que estar daqui 5? Para estar lá daqui 5, onde que eu tenho que estar daqui 1? Para estar lá daqui 1, onde que eu tenho que estar, e assim por diante. Aí você descobre o que você vai ter que fazer amanhã de manhã, mas olhando lá na frente, nos 10 anos. Parece uma coisa simples, mas faz uma diferença enorme. Você primeiro olhar lá nos 10 anos e trazer de lá para cá, do que daqui para lá. E ser comensurável, uma coisa tem que ser medido. O que você quer? Eu quero mais felicidade. O que você quer? 20% mais feliz esse ano do que ano passado? Pode medir felicidade. Felicidade não é meta. Felicidade é estado de espírito. Fica feliz agora. O que está te segurando?
Meta é uma coisa que você tem que estar num ponto, tem que chegar no outro. Existem etapas. Felicidade, você não precisa de etapa. Você pode ficar feliz agora. Então, meta é coisa comensurável. Você pode medir. Eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero tanto no banco. E isso tudo tem que ser relembrado com frequência. Sabia que a ambição é um direito do ser humano? O indivíduo que chega para mim e diz assim: doutor Laíra, eu não quero mais nada na vida. Eu digo que está na hora de você morrer. Porque viver é aprender. Você aprende fazendo. Não confunda ambição com ganância. Não é a mesma coisa. Ambição é o seguinte: hoje, melhor do que ontem, pior do que amanhã. Uma vez dava um curso nos Estados Unidos, tinha um indivíduo sentado na primeira fileira e ele disse para mim: doutor, eu poderia fazer um comentário? Eu falei: pois não. Ele disse: ó, eu dirijo um carro de biscoito, um carrinho de biscoito, uma Kombi, eu entrego biscoito nas padarias. Eu faço isso há mais de 30 anos. Eu levanto 4h30, 5 horas da manhã, entrego os biscoitos nas padarias, volto, lavo o carro, abasteço para o dia seguinte. Só quer saber de uma coisa? Amanhã eu vou continuar entregando biscoito nas padarias. Eu falei: meus parabéns. Não tem nada errado o senhor entregar biscoito nas padarias. O que tem de errado é que muita gente, no fundo, quer entregar biscoito e culpa a sociedade, a inflação, a corrupção, porque não vai para frente. Você não consegue manter uma bola no fundo da piscina. Você não consegue manter um indivíduo bom lá embaixo, indefinidamente. Temporariamente, um chefe pode até segurar uma pessoa de não ser promovida, mas indefinidamente, a única pessoa que pode segurar você é você. Então, o que você tem que desenvolver é essa habilidade de entender o seguinte, que você tem que estar sempre em constante melhora. Não tem nada errado em você querer. Você chegou num ponto, você quer outro. Agora, o que você não pode é associar a sua felicidade a isto, porque senão você fica naquela história: quando eu. Não é verdade? Você vai dizer: mas eu já tenho bastante. Eu sei, se você já tem o bastante, por que você não começa a trabalhar para os outros então? Porque na sociedade onde nós vivemos, onde os ricos estão presos nos condomínios e os pobres estão presos nas favelas, e está tendo toda essa violência aí, eu acho que se você já tem o bastante para você, o que você começa a fazer? Você começa a contribuir para os outros. Então, mesmo que você já tenha o bastante para você, eu sugiro que você continue ambicioso, que você continue produzindo mais, querendo mais, porque se você parar de querer, se você parar a sua ambição, você para de pensar também. Aí o seu cérebro diminui a atividade. Quando você coloca a ambição junto com os outros componentes que nós discutimos, porque para fazer um bolo, você não faz um bolo só com farinha, você não faz um bolo só com manteiga. Você tem uma combinação, você tem uma série de ingredientes para se fazer um bolo, não é verdade? Então, você ficou bem claro para você nesses vídeos que, primeiro, você tem que sonhar mais. Porque você tem que sonhar de noite, trabalhar de dia. Você tem que deixar a sua imaginação trabalhar e implementar aquilo que você imaginou.